No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Chegou 6 horas 2 minutos em Manaus. Eu, você e ela, Karime Leão, e mais 18 horas. Alô, Karime. Fala, Carlão. Boa noite. Boa. Muito boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7 com a gente. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Sempre contando com a sua participação, ouvinte. Participe 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Boa. No @18horas-news. Mix. Tá naquele giro inicial no trânsito, Karime Leão. Vamos falar com o repórter André Meirelles e tem notícia importante. Boa noite, André. Teve paralisação de advertência de ônibus agora, hoje, aqui em Manaus. Como é que está a situação nesse momento? Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. É o que ainda está acontecendo nesse momento, né? Essa paralisação de advertência dos ônibus coletivos aqui da capital amazonense. E a gente também procurou saber com o Sinetran estava acontecendo, né? O Sinetran, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus de Manaus, soltou uma nota para explicar a situação do pagamento dos rodoviários, que esse é o motivo dessa paralisação, não 100% mais da metade das rotas, até porque não pode paralisar 100%, isso é uma lei aí que proíbe. Segundo o sindicato, dinheiro que é para ajudar no transporte dos estudantes estava preso na justiça, e esse recurso já voltou para o governo do estado, mas ainda não chegou até o Sinetran. O Sinetran está esperando que o governo do estado faça o pagamento para o Sinetran, para que o Sinetran possa fazer o pagamento para os rodoviários. E aí o Sinetran explicou que assim que o governo do estado liberar essa grana, o sindicato diz que vai repassar na hora para as empresas de ônibus, e essas empresas, por sua vez, vão usar o dinheiro para pagar os salários que estão atrasados. O Sinetran disse que as empresas continuam rodando, mas que fica difícil cumprir todos os compromissos quando o pagamento não vem no prazo, e reforçou que está aberto ao diálogo com os rodoviários e com as autoridades para tentar manter o transporte coletivo funcionando sem interrupções. E agora há pouco, o carro do 18 horas, para conferir como é que está o trânsito, a gente flagrou também algumas situações. Pessoas, né, ou seja, os passageiros que estão aguardando o ônibus em uma parada de ônibus, né, saíram daquela parada de ônibus, a gente está aqui na Maripiranga, e foram a pé. Eu conversei com um deles e ele estava esperando o ônibus no local e foram a pé para frente dali da parada de ônibus que tem no Carrefour de Flores, porque até o momento o ônibus não está passando, e a gente continua acompanhando. Qualquer momento a gente traz mais atualizações, Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Estamos agora ao vivo com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Prefeito, boa noite, prefeito. O senhor fala com a gente a respeito justamente dessa paralisação de advertência dos ônibus aqui da cidade. Boa noite, prefeito. Obrigada pela sua participação aqui, conversando, esclarecendo essa situação pra gente. Obrigado, Karime, pelo espaço. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com a população. Infelizmente, essa greve foi uma surpresa para a prefeitura, porque a prefeitura tem feito o seu repasse de 25 milhões de reais mês para o sistema de transporte coletivo. Esse repasse é feito religiosamente, pontualmente, no dia 5 e no dia 20. Esse mês a prefeitura já repassou 15 milhões de reais, e agora, chegando o dia 20, nós vamos passar mais 10 milhões de reais. O que acontece é que existia um convênio da prefeitura com o governo do estado sobre o passe livre estudantil. A prefeitura arcava com 100% do passe livre da rede municipal, e o estado pagava a meia passagem, o complemento da passagem da rede estadual, porque a prefeitura já pagava a meia passagem anteriormente. Então, para a gratuidade do passe livre, foi feito esse convênio. A prefeitura pagava o estudantil municipal, o estado pagava o estudantil estadual. Acontece que no mês de março desse ano, o governo não renovou o convênio. Ele questionou os valores e disse, então a prefeitura se posicionou dessa forma. O governo, então, negocia com o Sinetran. E o governo e o Sinetran não chegaram a um acordo. O governo foi e depositou um valor, acredito que 19 a 20 milhões, referente aos 3 primeiros meses, em juízo. E o Sinetran nos procurou, eu
fiz contato com o governo anuiu favoravelmente a um acordo administrativo, nós fomos à justiça, o juiz deferiu a liminar, essa liminar, ela foi concedida ontem, na terça-feira. No dia de ontem, essa liminar, esses recursos voltaram para a SEDUC já repassou para a Cefaz e a Cefaz está nos trâmites finais para repassar para o Sinetran. E o Sinetran alega que esses recursos estão fazendo falta na sua planilha de recursos para pagar os rodoviários. Os rodoviários hoje pararam. Então, o que a Prefeitura de Manaus tem a dizer? Nós estamos em dia com o pagamento do subsídio do transporte coletivo. O Sinetran alega que esses recursos fazem falta por pagamento. E os rodoviários estão há 4 dias com o seu salário atrasado. Então, eu peço aí aos rodoviários, ao Sinetran, que possam se entender, porque toda a população sofre quando tem a paralisação do transporte coletivo. A parte da Prefeitura nós estamos fazendo. Faço também um apelo ao governo do Estado para que eles possam também se entender com o Sinetran. Imagina, nós estamos no mês 9 e até agora nenhuma parcela, nem da minha passagem foi repassada para o Sinetran. E os alunos, eles utilizam o transporte coletivo. E esses recursos fazem parte da planilha do Sinetran. Então, que o Sinetran e o governo possam sentar, possam se entender, que esses recursos possam ser repassados mensalmente para que não haja atraso, para que os rodoviários possam trabalhar, receber o seu salário, os seus benefícios e a população não possa ser prejudicada. Essa é a situação, essa é a realidade. A Prefeitura tem repassado a sua parte, mas o Sinetran alega que esse recurso do passe livre estudantil, segundo eles, está atrasado, vai fazer 9 meses, tem feito falta, né? Está fazendo falta na sua planilha de custos para a quitação dos benefícios dos rodoviários. Muitíssimo obrigada, prefeito. Ou seja, a prefeitura faz o repasse, faz a parte, né? Faz a sua parte, paga o que deve pagar, né, mensalmente, tá lá, honra com a sua palavra, honra com a sua parte do contrato, do compromisso firmado. Só falta o governo do estado do Amazonas ter a responsabilidade de também honrar com a sua parte nesse contrato, nesse acordo, não é isso? Nós fizemos o contato com o governo ontem, hoje, na segunda, na terça. O governo também trabalhou para que esse acordo fosse feito na parte administrativa. Eles estão fazendo a parte deles, só que existe a burocracia, né? Sim. E eu espero que essa burocracia se encerre amanhã e esses repasses possam ser feitos e que se acabe com essa paralisação, com essa greve que realmente prejudica muito a vida das pessoas na cidade de Manaus. Sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, prefeito de Manaus, Davi Almeida. Valeu, obrigado. Valeu. Muito obrigada. Agora 6h10, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Voto de Minerva, a ministra Carmen Lúcia forma a maioria pela condenação de Bolsonaro. Polícia deflagra operação contra o primeiro caso envolvendo clonagem de biometria facial no estado do Amazonas. Deputado estadual denuncia situação precária no interior do Amazonas com apagões constantes e água imprópria para o consumo. A produção de motos no Polo Industrial de Manaus registra o melhor resultado do ano no mês de agosto. Agora 6h10, juntos no melhor Mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas até às 7. Você confere esses e outros assuntos. Os destaques do dia, os destaques desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, está no ar para você. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, a gente começa o 18 horas de hoje com política. Afinal, a quinta-feira começou com muita expectativa sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e o voto decisivo da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, Carlão. Alguns viram ironia até com o fato do último voto ter ficado com a ministra Carmen Lúcia, que se posicionou
posicionou pela condenação do ex-presidente. Assim, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por todos os crimes dos quais foram acusados pela Procuradoria-Geral da República na trama golpista. Bolsonaro, seus ex-auxiliares e militares são acusados de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. O placar final ficou em 3-1 pela condenação. Votaram com a ministra Carmen Lúcia, o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. O ministro Luiz Fux foi o único que votou pela absolvição. Exatamente, Carlão. Essa é a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente deve ser punido pelo crime de liderar uma trama golpista para permanecer no poder. O repórter Kennedson Paz acompanhou os trabalhos de hoje, conversa ao vivo com a gente aqui no 18 horas, com mais detalhes. O placar final, então, ficou 4-1. É isso, Kennedson. Boa noite. Exatamente, Karime. Muito boa noite para você, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Brasil, Manaus, na realidade. A gente está acompanhando isso desde cedo, ao longo da trajetória do que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal em relação a esse julgamento dos réus do 8 de janeiro. E Jair Bolsonaro hoje se tornou o primeiro presidente do Brasil a ser condenado por um plano de golpe de Estado. Essa decisão foi tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por 4-1. A gente tem ali os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, que votou a favor da condenação. Tem o Flávio Dino também a favor da condenação. Carmen Lúcia, que com o voto dela de hoje já formou a maioria para a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E por último, quem votou foi o presidente dessa sessão de julgamento, Cristiano Zanin, que também votou a favor da condenação. E o destaque do julgamento foi principalmente da ministra Carmen Lúcia, como a gente já adiantou aqui no início do jornal, em relação à manifestação. Ela afirmou que as provas são cabais, é uma prova cabal e que tem ali, que mostra um plano organizado para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A Carmen Lúcia classificou esse caso como um marco histórico e disse que o julgamento ele é um encontro do Brasil com o seu passado, presente e também futuro. A gente vai ouvir agora um trecho da fala da ministra Carmen Lúcia para que a gente possa entender um pouquinho sobre esse contexto. Vamos ouvi-la. Essa ação penal tem um momento de julgamento daqueles que, nos termos do órgão acusador, com os argumentos amplamente postos pela defesa dos réus, estão na condição dos que teriam, em alguma parcela diferenciada, concebido, praticado atos, insuflado e cometido as condutas delituosas que culminaram naquelas terríveis práticas. A democracia brasileira não se abalou. Os prédios foram reconstruídos. A hora é de julgamento. O Estado democrático brasileiro se aperfeiçoa porque o Brasil é um país e somente com a democracia um país vale a pena. A ministra Carmen Lúcia também, ao longo do seu discurso, recorreu a uma metáfora ao afirmar que a receita de remédio ela não é apenas para quem está doente, mas também para evitar que essa doença se espalhe. Ou seja, segundo ela, a decisão do Supremo Tribunal Federal ela tem um papel de prevenir novos ataques à democracia. Carmen Lúcia também lembrou que ainda aos 40 anos de redemocratização e o aniversário da Constituição de 1988, ressaltando que a Corte não pode se omitir diante de ameaças institucionais. Além disso, além de Bolsonaro nessa questão, também foram condenados ali os réus Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Todos respondem pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. No resumo dos demais ministros, o Alexandre de Moraes apresentou documentos, planos, também um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem inclusive esse vídeo, ainda tem um tempo, Karime? Sim, por favor. Então vamos seguir. A gente vai mostrar agora esse vídeo que o ministro Alexandre de Moraes, ele deu como se fosse uma prova que não tivesse dúvidas a respeito sobre a incitação do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a poder tentar, assim, manipular e também movimentar a sociedade contra o Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir agora esse vídeo que foi divulgado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes durante a sessão.
Essa organização criminosa, liderada por Jair Messias Bolsonaro, tentou simplesmente se apoderar do Estado, com um discurso de desnaturar a questão democrática no sentido de deslegitimar as urnas, fraude de eleição, jogar o povo contra o judiciário, jogar o povo contra a justiça eleitoral, calar o poder judiciário para acabar com o sistema de freios e contrapesos, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, e se perpetuar no poder independentemente de eleições. Se para isso precisasse matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, envenenar um presidente da República, praticar peculato, uso, utilizando os poderes de Estado, são crimes indeterminados, crimes para chegar ao seu objetivo. Agora, enquanto a gente está conversando aqui, Karime, enquanto a gente está falando sobre esse caso que com certeza tem grande repercussão nacional e principalmente aqui no Amazonas também, a gente tem algumas principais atualizações, porque ainda há pouco houve a proposta do ministro Alexandre de Moraes, que voltou para que Bolsonaro ele fosse preso pelo tempo determinado de 27 anos e 3 meses de prisão, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão. Os outros ministros, eles estavam votando. Enquanto a gente estava falando sobre o que estava acontecendo ao longo do dia, já houve essa votação e diante do que foi acordado, do que foi votado pelos ministros, a maioria decidiu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes já citados, como a gente citou ainda há pouco, sobre a abolição do Estado Democrático de Direito e vários outros crimes mencionados. Nesse momento também, o ministro Alexandre de Moraes, assim como os demais ministros, votam a respeito sobre Braga Neto, para que ele seja condenado pelo período de 26 anos e 6 meses de prisão, sendo 24 anos de reclusão. Ou seja, nesse momento está agora acontecendo essa manifestação e cada um dos ministros, eles têm ali o direito, né, de poder exercer o voto e alegar o motivo pelo qual eles estão votando. É claro que ao longo de todo o dia, isso foi deixado bem claro, a posição de cada um deles em relação ao que vem acontecendo no país e eles debateram ponto a ponto, então cada um teve esse tempo, né? Até o próprio ministro Luiz Fux teve um tempo muito grande, foram mais de 14 horas para poder debater ponto a ponto. Muita gente estava otimista em relação ao posicionamento de Luiz Fux e de fato ele não decepcionou aquelas pessoas que acreditavam que ele teria realmente um voto contrário aos demais ministros. No entanto, a maioria acabou vencendo esse praticamente um debate político a respeito sobre o que estava dentro da legalidade, o que estava fora da legalidade, os pontos de acertos, os pontos que foram levantados pela defesa, como por exemplo a ministra Carmen Lúcia falou também muito sobre a dificuldade de ter acesso a provas, que foi muito discutido. O ministro Fux falou também, confirmou que o tempo seria muito pequeno na versão apresentada por ele. No entanto, tanto a ministra Carmen Lúcia como também o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente agora dessa sessão do julgamento, eles negaram que tivesse tido qualquer tipo de dificuldade de acesso a essas provas, ou seja, é algo daquilo que a gente vinha comentando nos bastidores, Karime, que foi feito o oferecimento da denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Essa denúncia, ela tinha materialidades que foram apuradas pela Polícia Federal e a defesa, alegando que não teve acesso a toda a documentação, não apresentou nenhum tipo de negativa, não apresentou nada que justificasse para dizer que aquelas provas eram ou não coerentes. Então, com isso, até o próprio ministro Alexandre de Moraes também chegou a ressaltar que as provas que foram confirmadas, que estavam dentro da legalidade, não existe prova ilegal no caso, conforme ele mencionou, mas o que ele disse é que todas as provas que estavam nos autos do processo, elas tinham sido confirmadas e não havia, como a própria ministra Carmen Lúcia falou, existem provas, uma prova cabal, não há dúvidas sobre o que foi exposto, exatamente, e pela participação de cada um deles. Então, são atualizações minuto a minuto, Karime, então com certeza daqui pro fim do programa, daqui pro fim do programa vai ter novidades, mas você que está acompanhando a gente aqui no 18 horas pela rádio, já acessa lá o portal 18horas.com.br, a gente está atualizando direto e assim que tiver novas atualizações a gente já traz esses detalhes para vocês. Volta a te chamar, Kennedson Paz. Ei, Nathalie, e aqui em Manaus, um caso que chamou a atenção, o vereador Alexandre da Silva Salazar, conhecido como Sargento Salazar, foi absolvido em um processo por homicídio na 2ª Vara do Tribunal do Júri. Qual a reação
reação da comunidade e do vereador diante dessa decisão? Nathalie. Então, Carlão, muito boa noite para você. Boa. E para todos os ouvintes que nos acompanham na noite dessa quinta-feira. Esse processo é um processo no qual a gente até já comentou aqui no nosso quadro. Vale a gente reforçar que o Sargento Salazar, que é um fenômeno nas redes sociais, ele era sargento da Polícia Militar quando tudo isso aconteceu. E aí ele estava, né, ele era um dos principais suspeitos de ter matado o Felipe Kevin de Oliveira lá no ano de 2019 na zona norte de Manaus. Na época, né, como eu disse, ele atuava como policial militar e, segundo uma denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público, o jovem e outro suspeito teriam ali, Carlão, cometido um roubo e fugido em uma motocicleta. O sargento Salazar, na época, ali no exercício da sua profissão, perseguiu a dupla em um carro e efetuou os disparos que atingiram esse jovem aí de 19 anos. A acusação pedia que o vereador fosse levado a júri popular, mas a defesa conseguiu, né, a absolvição sumária, vamos dizer assim, e aí agora a Justiça do Amazonas decidiu pela absolvição total do vereador, já que ele teria agido ali de forma legal, conforme tudo que estava previsto dentro do Código Penal brasileiro. E aí, depois da sentença do Ministério Público, que pediu vista no processo e vai avaliar se recorre ou não a essa decisão. Carlão, essa ainda não é a decisão final, mas o que a gente sabe até o momento é que a Justiça realmente esclareceu, né? Entendeu que ele estava no seu exercício como policial militar. Tá certo. Kennedson Paz, você tem mais atualização a respeito do julgamento, dos esclarecimentos finais a respeito do julgamento de Jair Bolsonaro? Exatamente, Karime. Ainda há pouco a gente estava falando que os ministros de comum acordo decidiram condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, e agora a gente teve uma divergência em relação a penalidades, né, ao prazo penal que eles vão responder em relação ao Braga Neto. A gente teve ali a votação do ministro Alexandre de Moraes, ele que é o relator. Eu tô falando muito do Alexandre de Moraes porque ele é o relator do processo. Sim, ele que está conduzindo tudo que está acontecendo por lá. E ele chegou a fazer a proposta de votação para condenar Braga Neto a 26 anos e 6 meses de prisão, sendo 24 de reclusão. No entanto, o ministro Fux, ele tomou a palavra e ainda está tomando a palavra nesse momento. Na realidade, agora é o Cristiano Zanin, mas ainda há pouco ele estava com a palavra, e ele divergiu em relação a essas decisões dos ministros, e ele sugeriu para que, na realidade, o Braga Neto ele fosse condenado a apenas 7 anos, ou seja, é uma diminuição da pena muito grande. No entanto, é claro que houve uma certa resistência, né? Porque os outros ministros têm uma opinião também muito forte. Agora, nesse momento, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, eles também acompanham Moraes, eles querem a condenação de 26 anos para Braga Neto, e de fato, Braga Neto, com essa grande maioria, já teve os votos tanto de Flávio Dino, Alexandre de Moraes e agora Carmen Lúcia e Zanin. Então a gente já tem a confirmação de que Braga Neto foi condenado a 26 anos de prisão. E muita gente se pergunta como é que isso vai acontecer na prática. Sim. Será que eles vão ser presos agora? Será que vai demorar um pouco mais tempo? Nessa fase de dosimetria, que é quando os ministros eles decidem a quantidade de pena conforme os crimes que foram cometidos, essas penas elas podem chegar até 43 anos de prisão. E a prisão, porém, ela não é automática, ela cabe ainda a alguns recursos, e as penas só podem ser executadas após o trânsito em julgado. No caso de Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar preventiva, por outro processo, a situação não muda por enquanto, e todos os 8 réus eles vão permanecer em liberdade ou em regime domiciliar como ex-presidente até o encerramento de todas as etapas legais. E agora vai ser a vez de julgar a pena de Anderson Torres, mas é claro que daqui a pouco eu volto, se não, no 18 horas a gente tem atualização. Que situação, hein? Muito obrigada, Kennedson Paz e Nathalie Moraes. Valeu, Ken. Valeu, Nathalie. 6h25, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje teve operação da Polícia Civil no Amazonas que prendeu integrantes de uma organização criminosa responsável pelo primeiro caso envolvendo clonagem de biometria facial no Amazonas, Karine. Tá difícil, viu, Carlão? 3 pessoas foram presas nessa operação. São integrantes dessa organização que você falou, organização criminosa, responsáveis por golpes milionários utilizando plásticas digitais por meio de inteligência artificial. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes dessa operação, como funciona isso. Boa noite, André.
Muito boa noite. Olha, a ação cumpriu mandados contra membros de uma organização criminosa que aplicava golpes milionários com o uso de inteligência artificial. Este é o primeiro caso registrado no estado de clonagem de biometria facial. O delegado Cícero Túlio, titular do primeiro DIP, disse que as vítimas só descobriram o crime quando receberam a informação de que veículos 0 quilômetro haviam sido financiados em seus nomes sem consentimento. A partir de então, sem o conhecimento dessas vítimas, a partir de então a equipe caiu em campo, conseguimos coletar informações junto às financeiras responsáveis por autorizar os financiamentos, de que a documentação que teria sido apresentada durante ali o procedimento para autorização do financiamento teria sido muito provavelmente burlada em razão de atuação por atividade de inteligência artificial. Conseguimos então coletar alguns vídeos e imagens que foram coletados para fins de autorização desses financiamentos. Conseguimos então identificar que haviam sido clonadas as biometrias faciais dessas vítimas. As investigações mostraram que os suspeitos usavam fotos e documentos retirados da internet para criar hologramas, se passando pelas vítimas durante videoconferências com concessionárias. Os veículos comprados de forma fraudulenta eram enviados para São Paulo e Minas Gerais. Na operação, foram presos preventivamente um homem e uma mulher em Ribeirão Preto e outra mulher temporariamente em Uberlândia. Também foram recuperados 3 veículos 0 quilômetro, computadores, celulares e documentos. Os suspeitos foram encaminhados para a audiência de custódia e vão responder por estelionato, associação criminosa, falsificação de documentos e falsidade ideológica. Volto com vocês. Tá cada vez mais difícil escapar, muito, hein? Viu? E os golpistas cada vez mais especialistas. Tecnológica, né? Exato, tecnológica e inteligência artificial, não é fácil, né, Carlão? não. 6h28, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa situação: apagão, água imprópria para consumo em comunidades isoladas. Esse é o drama vivido no interior do Amazonas, especialmente em uma comunidade do município de Anori. E essa denúncia, Carlão, é do deputado estadual comandante Dan. Segundo ele, há 6 meses rompeu um cabo subaquático que levava energia para a comunidade Costa da Liberdade, lá em Anori. E até hoje o cabo não foi consertado. Quem tem mais detalhes a respeito do assunto é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. Imagina viver 6 meses sem energia elétrica. É essa a realidade dos moradores da comunidade Costa da Liberdade, no município de Anuri, no interior do Amazonas. Desde o rompimento de um cabo subaquático que levava energia da sede do município para a comunidade há 6 meses, as famílias estão no escuro. Sem energia, não há comunicação em casos de emergência. E não é só isso. O único poço artesiano da comunidade fornece água imprópria para o consumo. Para conseguir água potável, os moradores precisam viajar de rabeta por quase 1 hora até a sede do município. Uma rotina cansativa e perigosa que parece coisa de outro século, mas é o dia a dia de quem vive no interior. Sem água, a saúde fica em risco. Essa denúncia foi feita pelo deputado estadual comandante Dan, que visitou a comunidade. Segundo ele, a sensação na comunidade Costa da Liberdade é de abandono e isolamento. Esta comunidade está com 6 meses sem que a Amazonas Energia recupere o cabo. 6 meses. Imaginem uma comunidade em que não está disponível água potável para consumir. Lembram da lei da segurança hídrica? A lei que reforça que o povo do estado do Amazonas precisa ter água potável em quantidade e com a qualidade necessária para que seja consumida por pessoas, por humanos. Esta lei está sendo descumprida. Está sendo descumprida porque nas diversas comunidades nós não temos água potável disponível com a qualidade e em quantidade suficiente para a população consumir.
A empresa responsável prometeu resolver o problema inicialmente em 60 dias e depois passou para 120 dias, mas já passou meio ano e nada foi feito. E a situação não para por aí. O município de Envira, a mais de 1.000 quilômetros de Manaus, também enfrenta dias difíceis, segundo o parlamentar. A vazante do rio deixou a cidade em emergência, com risco de desabastecimento de água, alta nos preços da cesta básica e ameaça de isolamento. Falta transporte, faltam suprimentos, faltam respostas rápidas, inclusive da Amazonas Energia. O 18 Horas entrou em contato com a empresa, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Volto com vocês. E seguimos aguardando resposta, né, Carlão? Seguimos aguardando. São importantes. Exato. Muito obrigado, Odiné Araújo. Agora 6h31 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, vamos falar agora de boas notícias para a economia do estado. A produção de botos teve em agosto o melhor resultado do ano, além de ter registrado também o maior volume para o mês desde 2011, Karine. Exatamente, Carlão. Só em agosto foram produzidas 186 mil motocicletas aqui no Polo. Rodrigo Soares traz pra gente mais informações sobre esse levantamento. Boa noite, Rodrigo. O volume representa aí um crescimento de 13,4% em relação ao mesmo mês de agosto do ano passado, certo? Boa noite, Karine, Carlão e ouvintes. Certíssimo. A demanda por motos segue crescendo em todo o país. Muita gente utiliza a motocicleta para os deslocamentos diários ou como instrumento de trabalho e geração de renda. Em agosto, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram um total de 186 mil motocicletas. Foi o melhor resultado do ano e o maior volume para o mês desde 2011. Segundo a Abraciclo, esse número representa um crescimento de 13,4% em relação ao mesmo período do ano passado e um salto de 32,6% na comparação com julho. No acumulado do ano, a produção já chega a 1.330.000 unidades, um avanço de 12,5% em relação aos 8 primeiros meses de 2024 e o melhor desempenho dos últimos 14 anos. Nas vendas, em agosto foram licenciadas 185 mil motocicletas, um aumento de 3,2% sobre o mesmo mês de 2024, mas uma queda de 4% em relação a julho. Já nas exportações, foram embarcadas quase 3 mil motos no mês passado, uma redução de 11,9% em comparação a agosto de 2024, mas crescimento de 9,8% na comparação com julho. No acumulado do ano, o Brasil exportou mais de 24 mil unidades, um aumento de 9,3%. Volto com vocês, Karine e Carlão. Muito obrigada pelas informações, Rodrigo Soares. Legal, Rodrigo, agora 6h34, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 Horas, Manaus e outros 21 municípios do estado registraram qualidade do ar perigosa para a saúde. E foi nessa quinta-feira. Nosso assunto em instantes. Mix. Vamos falar com o André Meirelles, Karine Leão, agora. Vamos lá. Bora. André Meirelles, 6h34. Como é que está a volta para casa, André? Conta pra gente. Boa noite. Trânsito. Muito boa noite, Karine, Carlão. Boa noite, você ouvinte. Olha, na Avenida Maripiranga, o trânsito segue concorrido nas proximidades da Unip. E ao se aproximar do Carrefour de Flores, o cenário é ainda mais carregado com grande movimento de veículos. Na Avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro Centro, o trânsito é bastante concorrido com vários trechos de lentidão. Já na volta para casa, no sentido centro-bairro, o fluxo é moderado. Há grande número de veículos na via, mas sem ocorrências que atrapalhem a fluidez. Na Avenida Djalma Batista, no sentido bairro centro, o trânsito é lento a partir da Arena da Amazônia, mas sem registros de ocorrência. No sentido contrário, centro-bairro, a situação se repete. A retenção antes de chegar na Arena com vários pontos de lentidão. Mesmo assim, também não há registros de acidentes ou outros problemas como pane em veículos ou semáforos inoperantes. E a situação continua ainda dos ônibus, né, Karine, Carlão, 50% apenas da frota e muitas pessoas ainda aqui nas paradas de ônibus aguardando aí. E os ônibus que passam, né, completamente lotados. Karine, Carlão. Tá difícil essa quinta-feira, né? Fácil André não. Meirelles, obrigada pelas informações. Agora 6h35. 18 horas. Vamos de tempo e temperatura e a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A quinta foi marcada pelo calor típico da nossa região, né, gente? O famoso calorão. Sol brilhando forte, sensação térmica que bateu os 35 graus. À noite, a temperatura cai para os 26 graus, os ventos sopram leves e o céu fica limpo e estrelado. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 12 de setembro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa com aquele calor já conhecido. O céu fica parcialmente nublado e a temperatura chega ao pico dos 35 graus logo no começo da tarde. Com o calor intenso e a umidade nas alturas, algumas nuvens ficam mais densas e podemos ter pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas no finalzinho da tarde. E à noite, a instabilidade continua, a temperatura cai para os 25 graus, o céu permanece nublado e temos chance de 30% de chuvas rápidas e pontuais para a noite dessa sexta-feira. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 36 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 46 a 96%. Tá ótimo, Vanessa. Segue aqui com a gente, aqui ao vivo no 18 horas, porque é o seguinte, a gente volta a falar agora da qualidade do ar aqui no estado do Amazonas. Hoje, Manaus amanheceu coberta por fumaça. Além de Manaus, mais 21 municípios do estado também registraram a qualidade do ar moderada nessa quinta-feira, não é isso, Vanessa? Karime, a situação do ar aqui no Amazonas está pedindo atenção. Manaus e mais 20 municípios do estado estão com a qualidade do ar considerada moderada, segundo o alerta emitido pela Defesa Civil Estadual nessa quinta-feira. E não é a primeira vez que está acontecendo, só nesse mês já é o segundo alerta que a Defesa está emitindo. Entre as cidades afetadas estão... Deixa eu só olhar aí. Vamos lá, entre tá tudo no celular, estão gente. Apuí, Manicoré, Humaitá, Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Beruri, Envira, Eirunepé, Carauari, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Jutaí, Coari, Manacapuru, Manaquiri, Silves, Altazes, Presidente Figueiredo e Manaus. Todas elas estão com níveis elevados de micropartículas que são perigosas especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios ou cardíacos. E embora o órgão não tenha apontado as causas específicas, há suspeitas de que as queimadas ilegais sejam os vilões por trás desse aumento todo da fumaça. O verão amazônico, né? O chamado verão amazônico, que aumenta toda essa poluição. Elas estão contribuindo para toda essa situação. Esse alerta, ele reforça a necessidade de atenção à saúde e ao meio ambiente nesse período. Então, se a sua cidade está entre as afetadas pela fumaça, use máscaras, mantenha as portas e janelas de casa fechadas e acompanhe os alertas e previsões da Defesa Civil. Karime, Carlão, eu vi. Importante, muito importante, principalmente usar máscara. Para você que tem algum problema cardíaco ou respiratório, quando sair de casa, sai de máscara. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Olha, Vanessa, uma medida do governo federal pretende reverter essa situação. Alguns municípios do estado receberão recursos do Fundo Amazônia para combater justamente as queimadas, além do desmatamento, Karime. Exato, Carlão. Segundo o BNDES, Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Itapiranga, Manicoré e Maués vão receber um total de 32 milhões de reais. Esse dinheiro deve ser usado para várias ações de proteção, como regularização fundiária e ambiental, além de projetos de recuperação de áreas degradadas e assistência técnica rural. Olha só, além disso, o governo federal anunciou mais 92 milhões para a área ambiental no Amazonas, 79 milhões para restauração florestal e 14 milhões para garantir água potável a comunidades tradicionais. No total, Carlão, 48 municípios entre os 80 com maiores índices de desmatamento e queimadas do Brasil vão receber mais de 60 milhões de reais para monitoramento ambiental. Mix. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,53%, cotado em R$ 5,40. O euro fechou em queda de 0,58% aos R$ 6,32. O Bitcoin fechou em alta de 1,79% aos R$ 615.933. E o Bovespa fechou em alta de 0,52% aos 142.348 pontos.
News. E nessa quarta-feira, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, anunciou que o tomate, a batata, a cebola, arroz e o café moído registraram redução no mês de agosto. Nathalie Moraes tem mais informações a respeito do assunto. Nathalie, essa tendência de preços mais acessíveis deve chegar de verdade aqui no Amazonas. Você já percebeu aí essa redução, não é isso? Então, Karine, Carlão e ouvintes, alguns produtos realmente estão mais em conta. Isso tem relação direta com a seca, que até agora não atingiu níveis históricos como nos 2 últimos anos. Muito boa noite para vocês e aos nossos ouvintes. Como vocês já destacaram, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que o arroz foi um dos produtos que mais se destacaram nas prateleiras dos supermercados com preços mais atrativos. Só para a gente ter uma ideia, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os produtos mais importantes na mesa do consumidor tiveram redução de preços no mês passado. Entre eles, o tomate foi mais de 13%, a batata 8,59%, a cebola também teve uma queda de 8,69%, o arroz de 2,61% e o café, que foi vilão por muito tempo, de 2,17%. Já os combustíveis em boa parte do país, a gasolina caiu aí 94% e o etanol 82%, além do gás veicular, que também teve uma queda de 1,27%. E o ministro Paulo Teixeira comemorou essa redução no pacote, principalmente do arroz ali de 5 quilos. Só pra gente ter uma ideia, quando chegava ali no mercado, você chegava a pagar de 27 a 30 reais numa saca de 5 quilos. Hoje, você consegue encontrar o produto aí até de 15 a 18 reais. O ministro também lembrou que a produção agrícola brasileira foi fundamental para essa queda nos preços. Mas aqui na nossa região, a economista Denise Cassama destacou que a redução dos preços tem relação direta com o período de safra e com os fatores climáticos. Esse ano não tivemos nenhum desses fenômenos até agora, então há uma expectativa de que as safras atinjam volumes bem maiores, né? Alguns produtos como arroz, tomate, café já estão em safra, então, portanto, a oferta desses itens ela é maior no mercado, e a oferta sendo maior, você tem um cenário aí propício para redução de preços dentro de um mercado competitivo. Outros produtos também, como é o caso da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar ela é utilizada tanto para fazer açúcar quanto para fazer álcool, né? E o álcool é um combustível, não só ele por si só, mas como a gasolina, é acrescentado lá na gasolina, e isso também tende a reduzir o preço do combustível de uma forma geral, né? Essa redução, insisto, é por conta do período de safra. Com a influência da queda nos preços dos grupos de habitação, alimentação e bebidas, o Brasil registrou uma inflação negativa de 0,11% no mês de agosto. Eu volto aos estúdios com vocês, Karine e Carlão. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora 6h44 em Manaus. 18 horas. Alerta na saúde, o rinovírus e Covid-19 puxaram alta nos casos de doenças respiratórias graves no Brasil esta semana. Crianças e idosos estão entre os mais afetados, segundo o boletim Infogripe divulgado hoje. Então, Carlão, exatamente. São números que a gente precisa ficar alerta, porque aqui no Amazonas houve aumento de síndrome respiratória por causa da Covid-19. Isso nas últimas semanas. Mas esse crescimento não tem impactado nas hospitalizações, ou seja, não são tão graves, como explica a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, alerta: 10 estados do Brasil registraram aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, essa semana. O problema é mais forte nas regiões norte, centro-oeste e sudeste. Só o sul do país, por enquanto, não mostra crescimento. Quem mais tem sofrido são 2 grupos diferentes. De um lado, crianças e adolescentes, atingidos principalmente pelo rinovírus, aquele famoso resfriado que pode evoluir para algo mais
mais sério, e do outro lado, adultos e idosos, grupo onde a Covid-19 ainda preocupa bastante. Os pesquisadores destacam que nas últimas semanas, quase metade dos casos graves no país tiveram relação com o rinovírus, enquanto que a Covid aparece em segundo lugar. A gripe comum, a famosa influenza, e o vírus sincicial respiratório, que também atinge os pequenos, vem caindo, mas ainda geram atenção, especialmente aqui no Amazonas e no Distrito Federal. De acordo com a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica do Boletim Infogripe da Fiocruz, apesar do crescimento de problemas respiratórios por Covid aqui no Amazonas, os casos não impactaram nas hospitalizações. Em relação ao Amazonas, a gente continua observando o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave no estado, especialmente nas crianças pequenas, onde esse aumento das hospitalizações por SRAG tem sido causado pelo vírus sincicial respiratório nessa faixa etária. Além disso, a gente também nota aí um aumento das notificações dos casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 no estado nas últimas semanas, mas esse maior número de notificações de casos graves pela Covid-19 ainda não impactou o número de hospitalizações por SRAG, né, na faixa etária, né, dos idosos e também da população mais adulta. Diante desse cenário, a recomendação é reforçar os cuidados, uso da máscara em locais fechados, principalmente se estiver gripado, manter as vacinas contra a gripe e a Covid em dia e, claro, redobrar a atenção com crianças e idosos. A Fiocruz lembra que pessoas com imunidade baixa e os mais velhos precisam das doses de reforço contra a Covid a cada 6 meses, ou seja, a prevenção continua sendo a chave para evitar casos graves e mortes. Volto com vocês. Legal, Odinei Araújo, 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar sobre um assunto grave e merece, é claro, a atenção de toda a sociedade, que é a violência contra a mulher, que não para de crescer aqui no estado do Amazonas. Só no ano passado, o estado registrou um aumento de mais de 45% nas denúncias. E é claro que é preciso a ação da sociedade denunciando os casos e das autoridades para tentar frear essa violência descabida, Karime. Sem dúvida alguma, Carlão. A Polícia Civil, inclusive, tem intensificado as ações contra a violência psicológica e também contra o chamado stalking, que é a perseguição criminosa que atinge principalmente, é claro, as mulheres. Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Vanessa. Karime, Carlão e ouvintes, vocês já pararam para pensar que a violência contra a mulher nem sempre deixa marcas visíveis? Pois é, a Polícia Civil do Amazonas está intensificando uma campanha muito importante: o combate à violência psicológica e ao stalking, aquela perseguição silenciosa que pode parecer só um incômodo, mas que na verdade é um baita de um alerta vermelho. A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher está à frente dessa mobilização, chamando a atenção para comportamentos que muitas vezes antecedem agressões físicas e podem até terminar em feminicídio. A ideia é clara: orientar, informar e proteger. A delegada Natália Oliveira reforça que conhecer a Lei Maria da Penha é essencial. Não é só sobre saber que existe, é entender como ela funciona e como pode ser usada para denunciar os abusos. A partir do momento que as mulheres tomam conhecimento da Lei Maria da Penha e essa se torna amplamente divulgada, as mulheres, a partir dali, sabem que estão sofrendo violência doméstica e passam a denunciar os seus parceiros. Então, sim, podemos considerar que houve um aumento, né, no número das denúncias e no registro de ocorrências e de medidas protetivas solicitadas por mulheres que se encontravam em uma situação de violência doméstica. A delegada Grace Jardim, que cuida da comunicação da Polícia Civil, lembra que a Lei Maria da Penha não trata só da violência física. A campanha Agosto Lilás traz para a sociedade muitas coisas positivas, como, por exemplo, a conscientização de quais crimes existem na Lei Maria da Penha. Crimes que não são apenas crimes físicos, de violência física, mas também de violência psicológica, violência patrimonial, violência moral e violência sexual. Muitas mulheres não percebem que estão sendo vítimas de abuso. Por isso, é fundamental que pessoas próximas fiquem atentas. Se houver sinais como perseguição ou controle excessivo,
agressivo, o primeiro passo é reunir provas que podem ser mensagens, ligações, testemunhos e, com isso, a vítima pode procurar uma delegacia especializada ou registrar um boletim de ocorrência online. Há também canais de denúncia, como o 180 e o 181, além dos contatos das delegacias especializadas que oferecem apoio imediato. A mensagem é clara: violência contra a mulher, seja ela física ou emocional, não pode ser ignorada. E agora, mais do que nunca, há caminhos para denunciar e buscar proteção. Volto com vocês. Legal. Muito obrigada pelas informações. Um alerta importantíssimo, né, Carlão? Muito importante. A gente tem que ficar sempre atento a essa situação, porque a violência só aumenta. Exato. Os números são estarrecedores, gente. É cada crime que você fica assim, não é possível. Então vamos lá, 190, 181 são números que você pode discar para denunciar qualquer violência contra a mulher. Agora 6h51, você no melhor mix do Brasil. Karime Leão tem atualizações, não é isso? Exatamente. Kennedson Paes volta a conversar com a gente. Tem atualizações a respeito do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro de golpe de Estado. Kennedson, quais são as novas penas que foram anunciadas? Então, a gente vai fazer agora um resumo para quem está chegando agora aqui na Rádio Mix Manaus. Hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado por diversos crimes que já foram apontados, por principalmente estar à frente desse grupo criminoso, como foi denominado pelo Supremo Tribunal como organização criminosa, no qual essa cúpula nesse momento está sendo agora tendo as penas atualizadas, né? A dosimetria, que é a parte do julgamento em que fixa as penas para cada um dos réus, esses que faziam parte da cúpula, conforme o Supremo Tribunal Federal, a respeito sobre essa tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro de 2023. O Supremo Tribunal Federal avançou agora para a fase de dosimetria das penas de julgamentos da trama golpista e, após a condenação, a primeira turma fixou as seguintes penas. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Walter Braga Neto foi condenado a 26 anos de prisão. Anderson Torres foi condenado agora há pouco a 24 anos de prisão. Almir Garnier foi condenado a 24 anos de prisão. E ainda há pouco, Augusto Heleno foi condenado a 21 anos de prisão. A gente está agora acompanhando em tempo real o que está acontecendo nessa sessão de julgamento, e Moraes agora ele votou para condenar o Paulo Sérgio Nogueira a 20 anos de prisão. E enquanto ele está falando, agora é o momento em que o ministro Flávio Dino está falando a respeito sobre o posicionamento dele, e em breve venha a acontecer novamente a fixação da pena. No entanto, conforme já foi notificado anteriormente, sempre que o ministro Alexandre de Moraes sugere essa pena, os outros ministros estão tendo a tendência de acompanhar, como é o caso de Flávio Dino, que acompanhou todos até então, desde a sugestão da condenação do presidente Jair Bolsonaro, ele acompanhou, exceto Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, que tiveram ali uma decisão divergente em relação a Bolsonaro. Nos demais réus que a gente acabou de falar, eles seguiram a mesma prescrição, a mesma medida de pena, mesma condenação para os réus. Então, nesse momento agora, o ministro Alexandre de Moraes, ele solicita, né, ele faz essa votação para poder condenar Paulo Sérgio Nogueira a 20 anos de prisão. Ou seja, são diversos crimes imputados contra eles, e o primeiro deles é a abolição do Estado Democrático de Direito, e nesse momento a prisão ela não é imediata, ainda cabe recurso, e as penas elas só serão executadas quando finalizar todo o processo que eles delimitam ali como trânsito em julgado, ou seja, quando já finaliza tudo, é quando as penas elas são executadas, e aí eles vão responder em liberdade, caso seja possível, ou vão responder na prisão mesmo. Certo, então, só lembrando que o ex-presidente Bolsonaro e seus ex-auxiliares e militares, eles são acusados de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado contra patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. São esses crimes que estão sendo julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso?
É exatamente isso, Karime. Muito obrigada pelas atualizações, Kennedson Paz. 6h55 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Legal, Karime, nosso giro esportivo. Olha só, nesta quinta-feira, a partir das 8h30 da noite, o estádio Newton Santos vai receber o clássico quente Botafogo Fogão contra o Vasco. Exatamente, Carlão. O jogo vale vaga para as semifinais da Copa do Brasil. No primeiro encontro, em São Januário, as equipes empataram em 1-1. Se der empate de novo, a decisão será nas penalidades. Olha lá, na seleção brasileira, o técnico David Lancelotti tem uma dúvida na escalação, hein? O lateral direito Vitinho, que jogou pela seleção brasileira contra a Bolívia, ainda será avaliado pela comissão técnica. E falando em Copa do Brasil, Carlão, vamos lá. O Corinthians e Fluminense também se garantiram nas semifinais e levaram um prêmio milionário, tá? Vamos lá. O Corinthians vai receber mais de 20 milhões de reais, enquanto que o Tricolor, que entrou na primeira fase, ganhou cerca de 24 milhões de reais. E com a vaga na final, os classificados garantem 33 milhões de reais e o campeão leva 77,1 milhões de reais. E é claro, é muita grana, hein, no futebol brasileiro. O dinheiro não é problema. Bonito, hein? Exato, não é problema. Falando em semifinais, o Fluminense também se garantiu na noite de quarta-feira. O Tricolor venceu o Bahia no Maracanã por 2-0. No jogo de ida, o Bahia tinha vencido por 1-0 com o gol de Luciano Juba. E aqui no Amazonas, Karime, ouvintes, tem notícia boa para o futebol local. O Manauara Esporte Clube renovou o contrato do lateral direito Vitinho para 2026. Ele está no clube desde 2022 e continuará representando as cores do Robô da Amazônia. Olha aí, mas vamos falar de um fato que não é muito bacana, nem de muita felicidade no futebol mundial, tá? Na Espanha, a polícia prendeu um torcedor do Oviedo acusado de racismo contra o Mbappé durante o jogo contra o Real Madrid. O homem foi identificado através de imagens de televisão e redes sociais. Agora 6h57 em Manaus. Nós vamos dar aquele giro saideira no trânsito, né, Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Tem mais atualização a respeito da greve de ônibus, André? Boa noite. Trânsito. Tem sim, Karime Carlão. A Prefeitura de Manaus garante que não tem débitos com as empresas de ônibus. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, todos os pagamentos de responsabilidade da gestão municipal estão em dias, pelo menos até setembro. A Prefeitura explica que o subsídio, tanto do Estado quanto do município, é fundamental para manter o sistema funcionando e garantir aí o pagamento dos trabalhadores. E para evitar que a população seja prejudicada, o IMU informou que já acionou a Procuradoria-Geral do Estado pedindo que os valores do transporte escolar que estão presos na Justiça sejam repassados diretamente ao Sinetran. Aí caberá ao Sindicato das Empresas de Ônibus repassar o dinheiro às operadoras, o que garantiria o pagamento dos salários e também a regularidade dos serviços, né? Agora, vamos só atualizações de trânsito também. Na Avenida Constantino Neri, no sentido bairro Centro, o trânsito segue congestionado em toda a via. Tem movimento intenso com grande número de veículos. Mesmo assim, não há registros de acidentes ou outras ocorrências. Agora, atualização sobre a Djalma Batista, né? A gente estava falando dos dois sentidos, já no sentido bairro Centro, próximo à arena. A gente fala arena assim que é para os condutores se localizar, né? Já melhorou o fluxo de veículos por lá. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Até amanhã. Até amanhã, André. 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha aí, uma resposta aos criminosos que ganham dinheiro com o roubo e furto de celulares no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do governo federal que aumenta substancialmente as penas no caso de receptação de produtos provenientes do roubo. De acordo com o projeto, a pena atual de reclusão de 1 a 4 anos e multa será aumentada de 1/3 até a metade. O texto estabelece que não haverá isenção de pena
quando o crime for cometido contra cônjuge ou contra pais, filhos e netos. Além disso, a queixa-crime não dependerá de representação da vítima. A proposta visa coibir o mercado paralelo de bens e produtos ilícitos e atacar a prática criminosa que impacta a segurança e até a sobrevivência econômica da população. Afinal, o celular é hoje um item de primeira necessidade dos cidadãos. Os aparelhos são essenciais para o trabalho de grande parte da população que precisa deles para o sustento do dia a dia de suas famílias. 18 horas. 7 em ponto, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.